Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Anderson, iniciando mais uma videoaula do nosso programa de estudos domiciliares da nossa escola Governador Valdemar Alcântara. Aula de matemática para a turma de 7º ano, nossa aula dupla de número 27 e número 28. Vamos dar início à nossa aula. Ok, pessoal? O conteúdo da nossa aula de hoje está lá na página 102 e 103 do nosso livro didático de matemática. A gente vai estudar, deixa eu diminuir aqui a nossa tela para ficar melhor a visualização, tá aqui para cima. A gente vai estudar hoje, pessoal, reta numérica com números racionais. Então vamos dar início. Ok, já sabemos que os números inteiros podem ser representados em uma reta numérica, ok? O mesmo ocorre com os números racionais, ou seja, veja os exemplos a seguir. Então, na reta numérica, aquela reta que a gente coloca ali, vai colocando os valores, tá bom? A gente já representou o conjunto dos números naturais, né, que são os positivos, e o conjunto dos números inteiros, que são os positivos, os negativos, incluindo o zero, tá bom? Agora a gente vai representar números decimais e números fracionários, que denominam também o conjunto dos números racionais, tá bom? Beleza? Então vamos aqui para alguns exemplos, algumas situações. Primeiro, representar na reta numérica o número racional menos 0,7. Então aqui o número racional que está em formato decimal, negativo, número decimal negativo, que é um número racional, tá bom? E a gente vai representar na reta numérica esse número. Então vamos considerar primeiro o menos 0,7 em forma de fração, sendo igual a menos 7 sobre 10. Ou seja, você pega o 0,7, né? É a mesma coisa de você dividir 7 por 10, tá bom? Você vai encontrar 0,7, ou seja, essa forma fracionária. Você tirou da forma decimal e transformou em forma fracionária. Vou já explicar por que isso é importante, ó. O número menos 7 sobre 10 está localizado entre os números inteiros menos 1 e 0. Tá certo? Beleza? Então, vamos dividir o segmento AD, que vai de menos 1 até a 0, em 10 partes iguais e considerar 7 dessas partes a partir do ponto D para a esquerda. Então, vamos lá aqui, pessoal. Vamos explicar aqui. Eu tenho a nossa reta numérica, tá certo? No centro aqui o 0, para a direita os valores positivos, para a esquerda os valores negativos, tá bom? Então está aqui localizado menos 7 sobre 10, que é a mesma coisa de menos 0,7. Professor, me explique por que a gente fez essa divisão, colocou o menos 0,7 em forma de fração. Por que é melhor a gente fazer isso? Porque, pessoal, a gente colocando em forma de fração fica mais fácil. O denominador, que é a parte de baixo aqui da fração, é a quantidade de partes iguais que você vai dividir o intervalo de um número inteiro, tá certo? Ou seja, de 0 a menos 1, que é o intervalo de um número inteiro, eu dividi em 10 partes iguais. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 pauzinhos aqui, 10 partes iguais. E a gente vai considerar a sétima parte, contando da direita para a esquerda. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui está localizado menos 7 sobre 10. Fica mais tranquilo a gente representar dessa forma, beleza? Então, mais uma vez, colocando em forma de fração, o menos 0,7 fica menos 7 sobre 10, tá certo? A 10 partes iguais, que é o denominador, a parte do denominador eu vou dividir o intervalo inteiro em 10 partes iguais, e no caso aqui o numerador é 7, eu vou considerar a sétima parte. Então eu tenho aqui menos 7 sobre 10, que é a localização ou a abscissa. O que é a abscissa? É onde está representado o número decimal, ou onde está representado o número na reta, tá certo? Ok? Então, menos 7 sobre 10, que é igual a menos 0,7, está localizado aqui no ponto E. Então, o ponto E é a imagem geométrica de menos 0,7. O número menos 0,7, como eu falei, é a abscissa do ponto E. É a representação na reta numérica do ponto E.
Tranquilo, pessoal? Ok, ficando claro aqui. Vamos explicar a terceira situação do nosso livro didático, para ficar bem claro. Colocar bem aqui, depois a gente coloca mais para cima ou para baixo. Ok. Camila fez vários cartões contendo números racionais e os colocou em ordem crescente para colocar no seu caderno. Mas sua irmã embaralhou os cartões. Olha que irmã malvada. Embaralhou os cartões. Então, para organizá-los novamente, Camila construiu uma reta numérica, muito inteligente, ó, construiu uma reta numérica e localizou cada número racional correspondente a um desses cartões. Então, a gente tem aqui a nossa reta numérica, né? Reta R aqui, ok? E tem todos os números racionais aqui, ó. Lembrando que os números racionais são os números positivos, os negativos, os decimais e os números fracionários aqui representados. Todos esses números aqui são números racionais, ok? Então, vamos lá. Sabendo que quanto mais à esquerda o número se localiza na reta, menor ele vai ser. Ou seja, é muito importante isso. Quanto mais à esquerda o número se localiza na reta, menor valor absoluto ele vai ter. Tá certo? Menor valor ele vai ter, melhor dizendo. Desse modo, podemos identificar os números dos cartões e escrevê-los em ordem crescente. Então, olha só, é a mesma sequência aqui da reta. Ó. Olha só. O menos 3, ele é menor do que menos 2,6, que é menor do que menos 2, menor do que menos 1, menor do que menos 1 quarto, tá certo? Menos 1 sobre 4, menor do que 0, menor do que 2 sobre 5, menor do que 1, menor do que 4 sobre 3, que é menor do que 2, menor do que 3, que é menor do que 3,5. Então, a gente pode entender aqui que o 3,5 é o maior e o menos 3 é o menor, como está representado aqui na nossa reta numérica. Isso é muito importante, tá bom? Para vocês responderem alguns exercícios. Então, na relação de Camila, podemos verificar também, ó. Então, quando os exercícios fizerem as seguintes perguntas para vocês, que vocês vão responder daqui a pouquinho. Números racionais inteiros, tá bom? Eu quero só os números racionais, mas que sejam inteiros. Quais são eles? O menos 3, menos 2, menos 1, 0, 2 e 3. Olha aqui na reta, ó. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Números inteiros, lembrando que são os positivos, os negativos, incluindo o 0, tá certo? Mas tem que ser inteiro. Então, essa é a resposta aqui. De novo. Próximo, melhor dizendo. Número racional negativo tem que ser negativo e não inteiro, escrito na forma decimal. Ou seja, eu quero os números negativos não inteiro, mas que seja escrito na forma decimal, ou seja, com vírgula, tá bom, pessoal? Então, a gente tem o menos 2,6, ó. Lembrando que o negativos é a esquerda do zero. Qual é o número decimal que está à esquerda do zero? Então, a gente tem aqui, ó, menos 2,6. Tranquilo? Vou pegar o nosso laser aqui. Acabei esquecendo do laser, mas dá tempo ainda. Beleza. Agora, a gente vai localizar o número racional negativo na forma de fração. Então, lembrando que à esquerda do zero aqui, ó, são os números negativos. Mas em forma de fração, né, racional em forma de fração, a gente tem aqui somente o menos 1 sobre 4, como está disposto aqui para a gente. Beleza, pessoal? Olha só como está fácil, né? Próximo. Número racional positivo. Ó, tem que ser racional e tem que ser positivo. Não inteiro, não pode ser inteiro e tem que ser escrito na forma decimal, positivo, racional positivo na forma decimal. Lembrando que os positivos é à direita do zero, tá certo? Na forma decimal aqui, ó, com vírgula, a gente tem o 3,5. E por fim, números racionais positivos na forma de fração, tem que ser racional e positivo e tem que ser na forma de fração. Beleza? Positivo à direita do zero. A gente tem aqui, ó, forma de fração positivo, 2 sobre 5, o 4 sobre 3 e só. Tá bom, pessoal? Beleza? Então é isso, tá bom? Lembrando que a lista de exercícios que vai ser colocada para vocês para essas duas próximas aulas, né, a aula 27 e 28, é sobre esse assunto de reta numérica de números racionais
de acordo com o que a gente explicou aqui para vocês, tá bom? Vamos fixar esse conhecimento, exercitando bastante. Desejar para vocês bons estudos e qualquer dúvida é só mandar mensagem para a gente, né? Lembrando que é muito importante vocês responderem as questões corretamente. Tentem mais de uma vez para responder. Tranquilo, pessoal? Ok? Ficando por aqui, até a nossa próxima aula.